Maravilha, então vamos lá para a aula. Nesse momento aqui você está acompanhando a minha tela e eu quero falar com você sobre um checklist. Um checklist que é um passo a passo do que você deve fazer após fechar um contrato de consultoria ou um contrato de serviço de marketing digital em mídias sociais. Eu confesso que muita gente trava nesse momento. Às vezes a pessoa chega a comemorar um contrato fechado, mas depois que o contrato está fechado, meio que bate o desespero exatamente por não saber como dar o próximo passo. Então eu preparei essa aula aqui com o seguinte objetivo. O que você vai aprender nessa aula aqui? O que você deve fazer após fechar um contrato de consultoria ou um contrato de serviço em marketing digital e mídias sociais. Você vai observar que não é um bicho de sete cabeças e que o que você tem que fazer é seguir o processo, seguir o método, tá? E aí algumas considerações importantes. Como eu estou nesse mercado já aí há 10 anos, então eu desenvolvi o meu próprio método. E é exatamente isso que eu vou te entregar aqui. Então não tem fórmula mirabolante, não tem nada que se sobressaia. O que tem aqui é processo, tá? Então grave essa palavra. O que tem aqui é um método que funciona, que é adaptado para cada cliente, para cada situação. Então é o que exatamente você precisa fazer para aplicar aí dentro das suas consultorias e você não ter dor de cabeça na sua execução. Eu costumo falar, vou até anotar aqui, ó, que um contrato mal executado, ele pode ser cancelado a qualquer momento. Então, a execução de um contrato é o que vai determinar, tá certo? Se você terá sucesso ou não. Por quê? O cliente ele já confiou no seu trabalho. O cliente ele já te deu carta branca, ó, vamos em frente, ele apertou a sua mão, negócio fechado. Agora, o que vai depender daqui para frente é como esse contrato vai ser executado. Então, preste muita atenção nessa aula e vamos em frente. Vamos lá. Contrato assinado. Eu costumo falar que existem três etapas cruciais aqui para mim. A etapa 1, que é a etapa de colher informações. A etapa 2, de botar a mão na massa. E a etapa 3, que eu chamo de o ciclo se repete. O ciclo se repete lá na etapa 2 ou na etapa 1, conforme o tipo de contrato que você fechou. E daqui a pouco você já vai entender isso. Importante. Não dá para pular etapas. Aqui não dá para você quebrar as regras. Eu já vou para a etapa 2 e vou pôr a mão na massa. Não dá para fazer isso. Tem um detalhe muito importante quando você fecha o contrato, que é isso aqui, ó. Eu nem coloquei aqui, mas eu vou colocar agora. Controlar a ansiedade do cliente. Isso é muito importante porque se você está ansioso porque você quer executar o contrato, o cliente está ansioso porque ele quer resultados, certo? Então é muito importante que você saiba controlar a ansiedade do cliente e faça, deixa eu colocar aqui para ficar melhor, controlar a ansiedade do cliente e faça exatamente o que precisa ser feito em cada etapa. Então não dá para pular etapas, não dá para dar jeitinho, não dá, vou deixar para depois. É importante você seguir o modelo, é importante você seguir o processo. E aí, a primeira etapa e a mais importante não é nem colocar a mão na massa, é você colher informações sobre o contrato que você vai executar. Então vamos lá, a etapa 1 consiste nisso aqui, colher informações. Eu preparei exatamente como que funciona. Então, o primeiro ponto, preparar briefing que você vai enviar para o cliente. Eu vou colocar aqui um exemplo de um briefing que eu tenho de alguns dos meus clientes. Então, eu vou colocar aqui exemplo de um briefing que você pode executar ao lado dos seus clientes. Vai estar aqui junto dessa aula que você vai poder acessar. Depois que você vai preparar o briefing e enviar para o cliente, tem um detalhe muito importante. O briefing, ele nunca é igual. Ele nunca é igual. O que isso quer dizer? Você preparou um briefing, legal. Você fechou um novo contrato com um novo cliente. O briefing ele é o mesmo? Não.
Até pode ser, aqui ó, até pode ser que algumas perguntas sejam iguais, mas não todas. Então não cometa esse erro, não cometa esse equívoco, porque cada cliente tem uma necessidade específica, né? Então ele tem um nicho, ele tem um produto, ele tem um serviço, ele tem um tipo de público-alvo. Então o que é importante? Você adaptar o briefing. Então, ó, adaptar o briefing de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, cada cliente vai ter um briefing específico para que você possa desenvolver. Bom, o cliente, ele respondeu o briefing. Só para ficar mais claro aqui, tá, gente? Ó, um briefing é um questionário com perguntas sobre o cliente, seu público, seu mercado, seus concorrentes e por aí vai. Então, um briefing é um questionário com perguntas, perguntas aqui, ó, abertas, tá? Não é perguntas de múltipla escolha, não. São perguntas abertas, né? O cliente vai responder sim ou não, ou talvez. São perguntas abertas, onde o cliente ele vai precisar responder, parar um tempinho ali para responder. Então, o briefing ele nunca é igual. Depois que o cliente responde o briefing, ele vai para a próxima etapa, que é você analisar as respostas do cliente. Então você pode pegar um arquivo no Google Drive, um bloco de notas, um arquivo no Word, mas você vai analisar tudo o que o cliente respondeu, resposta por resposta. Se você fez um questionário, esse questionário tem 10 perguntas, tá? Você vai analisar cada uma das 10 respostas que o cliente deu para cada uma dessas perguntas. Então aqui você vai parar um tempo para fazer essa análise, então, análise de cada resposta dada pelo cliente, ok? Então você vai fazer isso. Bom, a próxima etapa, nessa etapa você vai fazer isso, tá? Isso não demora muito, ok? Então o cliente respondeu, na maioria das vezes eu faço isso no intervalo de 48 horas, 72 horas, no máximo 4 dias. Por quê? As respostas, eu costumo falar que elas estão frescas. Porque o próximo passo, que é um passo ainda mais importante, é validar as respostas com o cliente em uma reunião presencial ou online. E é só, não se assuste, mas eu não fazia isso. Eu pulava a etapa 3, então eu saía da 2 e ia direto para 4. Por que eu inseri essa etapa 3 aqui? Porque aconteceu o seguinte, eu fechei uma consultoria, mandei o briefing, e aí o cliente respondeu o briefing e eu fui já para a etapa 4, que era definir as tarefas e nem apresentei nada do que, na minha opinião, as respostas do cliente queriam dizer. O que aconteceu? Quando eu comecei aqui a colocar a mão na massa, o cliente falou para mim assim, me chamou para uma conversa e falou, André, será que você realmente entendeu qual que é a nossa necessidade, qual que é o nosso problema, o que a gente espera da sua consultoria? Eu falei, entendi sim, seu João, é isso e isso. Então, André, vamos voltar aqui, vamos fazer uma reunião, não executa nada ainda não. Assim, aquela sensação foi uma sensação horrível, porque demonstrei total amadorismo. Então, o que eu comecei a fazer? Assim que o cliente ele manda as respostas, né? Eu vou validar as respostas com o cliente em uma reunião presencial ou online. Então, eu vou abrir a minha análise que eu fiz e juntamente com ele eu vou passar pergunta por pergunta para saber se o que ele colocou lá é a análise que eu estou fazendo. Se o cliente for em frente, sim, é isso que tá, beleza, nós vamos em frente. Ou não, dentro do próprio material da análise, eu vou fazendo essa análise, dentro do próprio briefing, eu vou fazendo essa análise em conjunto com o que ele vai respondendo e aí sim nós validamos. Então é só a partir dessa validação que eu pulo para a próxima etapa. Então o cliente ele precisa validar, falar assim, André, é isso mesmo, vamos em frente. Porque agora eu não perco mais tempo, agora eu diminuo a minha margem de erro e eu confesso que eu sou muito mais assertivo nas próximas etapas, tá certo? Então, dificilmente eu vou apresentar aqui um planejamento, daqui a pouco vocês vão ver,
por errado ou 100% errado, digamos assim, porque eu validei as respostas com o cliente. Então isso aumentou a minha chance de ter uma consultoria muito mais validada, de ter um trabalho muito mais bem executado, porque o cliente validou. Então, validei, eu vou aqui, ó, eu vou dividir as tarefas por ordem de prioridade de acordo com o esboço do contrato fechado. Então, se eu fechei um contrato de gestão de mídias sociais, o que eu vou fazer aqui, ó? Tarefas, novamente em ordem. Eu vou começar o trabalho aqui de dividir o que deve ser feito, que é criação de artes e peças, estratégia de conteúdo nas redes sociais que serão atualizadas. Então, eu vou fazer o quê? É Instagram, é Facebook, é Twitter, é LinkedIn e por aí vai. Então, eu vou fazer esse trabalho aqui. Eu vou definir a periodicidade das publicações, então a cada 2 dias, a cada um dia, uma vez por dia e por aí vai. Então, eu vou definir aqui essa periodicidade. Só um detalhe, eu não comecei a execução é daqui a pouco. Então aqui eu estou definindo as minhas tarefas que eu vou executar para um contrato de gestão de mídias sociais. Então, criação de artes, peças, estratégia de conteúdo nas redes sociais que serão atualizadas, monitorar comentários, público-alvo e concorrentes e fazer relatórios mensais através de uma ferramenta paga ou não. Então, isso aqui é o meu ciclo de tarefas para entregar um contrato de consultoria em gestão de mídias sociais. Então, fechei um contrato de consultoria em mídias sociais, eu sei que eu vou precisar criar artes e peças, necessariamente não sou eu que crio, depois eu vou falar mais sobre isso. Estratégia de conteúdo nas redes sociais, vou ter que pensar em que tipo de conteúdo a gente vai fazer. Então, olha só, ó, é post foto, post vídeo, vai ser e-book, vai ser só texto e por aí vai. Então eu vou definir isso juntamente com o cliente. Tá certo? Então, redes sociais que serão atualizadas, a periodicidade nessas publicações, monitorar comentários, público-alvo e concorrentes. Para isso eu preciso de um software para facilitar o trabalho e fazer esses relatórios mensais. Beleza? Então isso é um contrato de gestão de mídias sociais. Agora, se eu fecho um contrato de plano de presença online, ou seja, que é só entre aspas, para fazer o planejamento, é exatamente isso aqui que eu vou fazer. Ó, eu vou fazer o diagnóstico da atual participação em presença online do cliente. Então, aqui é indicadores, informações, indicadores, informações, números atuais, como é a presença online e por aí vai. Então eu estou fazendo um diagnóstico. Ah, palavrinha que eu gosto muito, ó, raio-x, X 360 da atual participação do cliente no ambiente online. Eu gosto muito disso aqui, ó. Então, o diagnóstico consiste no raio-x 360 da atual participação do cliente no ambiente online. Então, que entra redes sociais, mas que entra site, leads atuais, visitantes no site e por aí vai. Então, é um diagnóstico super completo. Então, esse é a primeira etapa do planejamento. Depois eu vou fazer uma análise dos seus 3 concorrentes, que é o que eu chamo de benchmark, são benchmark digital, benchmark na internet. O cliente, no briefing, aqui tem uma perguntinha, ó, aqui no briefing tem uma perguntinha, onde o cliente ele sinaliza para mim quem são os 3 concorrentes, ou então quais são as 3 marcas, 4, 5 marcas que o cliente admira. Então o cliente respondeu isso para mim. Eu não vou chegar aqui simplesmente e falar o seu concorrente é o João, a Maria e o José. Não. O cliente ele respondeu para mim. O que eu posso fazer nessa análise aqui é dizer, olha só, seu Pedro, eu identifiquei que o seu João tem um negócio que é semelhante ao seu e que provavelmente está roubando clientes do seu negócio. Beleza, André, coloca aí no planejamento, seja o cliente validou. Então, fazer essa análise aqui. André, são 3, 5, 10 concorrentes, como que você faz isso? Por contrato fechado, eu sempre analiso 3 concorrentes.
Por quê? Conforme maior o número de concorrentes, significa que eu vou ter que ter mais horário disponível para executar esse trabalho. Então, mais horário, o valor do contrato precisa aumentar. Depois tem a etapa do estudo do público-alvo, que é um trabalho de pesquisa, e aí eu vou usar ferramentas como Google Trends, Facebook, Audiência Insights, Google Analytics e por aí vai. Enfim, variedades de ferramentas que eu posso usar para fazer esse trabalho de estudo do público-alvo. Eu posso usar o próprio Facebook Ads, né, para fazer essas simulações lá do público-alvo. E por fim, o planejamento de conteúdo. Ou seja, eu vou definir aqui novamente, ó, nesse planejamento, definir formatos de conteúdo, tá certo? Tipos de conteúdo, redes sociais e por aí vai. Então, estou definindo o planejamento do cliente. Opa, ó, importante aqui também, ó, linguagem. Tudo isso está sendo definido. E por último, é a etapa de apresentar. Então, apresentei, está aqui, pronto e acabou. Normalmente eu apresento em PDF, mas você pode apresentar em PowerPoint, você pode apresentar aqui no próprio MindMaster, que é esse aplicativo, esse software que eu estou utilizando aqui para fazer essa aula com você. Aí fica a seu critério, tá certo? Um detalhe importante aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, nunca envie essa apresentação sem realmente apresentar pessoalmente ou por Skype ou online, tá? Skype aqui é um exemplo, Skype com o cliente. Então tome muito cuidado com isso. Deixa eu até colocar um alertazinho aqui, ó, porque isso é perigoso demais. Então tome muito cuidado com isso. Cadê o xizinho aqui que eu uso sempre, esse X? Cadê? Tem um X aqui, ó. Cadê? Deixa eu colocar essa interrogação aqui, essa exclamação. Então, tome sempre muito cuidado com isso aqui, ó. Nunca envie essa apresentação sem realmente apresentar pessoalmente por Skype com o cliente. Ou seja, e-mail, não envie por e-mail. Então, deixa eu colocar, não envie por e-mail. Ok? Maravilha. Qual outro tipo de contrato que a gente pode fechar aqui e a sua forma de execução? Contrato de Facebook e Instagram Ads. Também é muito comum. Na verdade, o que acontece? Eu costumo fechar esses dois contratos aqui combinados, ó, que é o contrato de gestão de mídias sociais mais o contrato de Facebook e Instagram Ads. Então é comum que eu feche contratos com esse formato. Então o que você vai fazer aqui? Ó? Definir o plano de mídia, quanto será investido, em qual prazo. Então, ó, planilha de Excel, tá certo? Então você vai colocar lá em quais redes sociais será o investimento, definir os objetivos e por aí vai. O objetivo, inclusive, tem aqui. Você vai criar a conta do cliente no gerenciador de negócios. Use sempre o cartão de crédito do cliente, certo? Caso a opção de boleto, se a opção de boleto estiver disponível, você informa para o cliente e pergunte se ele quer utilizar. Então, se a opção de boleto estiver disponível, você informa para o cliente. Não use o seu cartão. Eu já vi muitos alunos chegarem até mim falando, André, estou com um problemão aqui. O cliente usou meu cartão de crédito. Cliente não, você cadastrou seu cartão de crédito, confiou no cliente e o cliente não está pagando os anúncios. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Crie sempre a conta do cliente no gerenciador de negócios, use sempre o cartão de crédito do cliente. Instalar o Pixel no site do cliente. Se o cliente não tiver site, você pule essa etapa aqui, ó. Pule essa etapa. No próprio gerenciador de negócios do Facebook, tem um passo a passo de como fazer essa instalação. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Passo a passo de como fazer a instalação. Não é você que instala. No meu caso, quando eu tenho um cliente, esse cliente tem um site, eu gero esse código. Então, deixa eu até colocar uma observação aqui. Instalar, mas você vai gerar o código, o pixel, certo? E vai enviar para o programador.
Ou seja, o profissional que desenvolveu o site. Então, você pede contato para o cliente ou você envia o código para o cliente e o cliente envia para o programador. Não é uma obrigação sua dentro dessa tarefa. Agora, se o cliente não tiver o programador, enfim, tudo isso, você vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça aí. Criar o público personalizado na seção de públicos do gerenciador de anúncios. Criar texto, título, imagem, definir objetivos, na verdade isso aqui é até aqui para cima, ó, definir objetivos. Então o que você vai querer aqui? Ó? É papel seu, tá? Tráfego, envolvimento, alcance de marca, não lembro de cabeça, alguma coisa assim, alcance de marca e por aí vai. Então você vai definir isso. Criar texto, título, imagem e, importante, entregar um relatório semanal ou mensal para o cliente. Por que semanal ou mensal, André? Eu tenho casos aqui, por exemplo, ó, quando eu crio campanhas para o mercado imobiliário, eu preciso apresentar toda semana. Opa, tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu preciso apresentar um relatório toda semana. Por quê? O investimento é alto demais. Então eu preciso apresentar para o cliente toda semana qual que está sendo o impacto, o que está sendo gerado. Mas eu fechei isso dentro do contrato. Então, para mim, tá tranquilo. Tá de boas isso aqui, tá certo? Então, apresentei aqui para você 3 tipos de contrato e tarefas que você vai desenvolver. Tudo isso no Colhendo Informações. Isso aqui até poderia ser dentro da mão na massa desses exemplos que eu acabei de entregar aqui, mas eu já fui adiante, já até te entreguei um pouco da etapa da mão na massa. Então é o que você tem que fazer. Então deixa eu fechar aqui para ficar até melhor. Ó, pera aí, vamos lá. Então, a gente parte agora para a etapa do mão na massa. E o mão na massa, o que que é? Vamos lá. Vamos supor que eu quero pegar o trabalho de contrato de gestão de mídias sociais. Então vamos lá. O que você vai fazer num contrato como esse? Além das coisas que eu já listei lá em cima e já te apresentei. Primeira coisa, ou você contrata o design ou cria as peças por conta própria. Dica, estabeleça um padrão. Então um padrão, né? Peraí. Estabeleça um padrão, uma identidade visual e aprove junto ao cliente. Quando você faz isso aqui, você facilita todo o seu processo de trabalho. Tá certo? Então, você pode fazer isso porque facilita o seu processo de trabalho. Uma dica importante, hoje tem vários aplicativos, software que ajudam bastante. O Canva é um desses aplicativos, um desses softwares que te ajuda na criação de layouts. E se eu não me engano, ele é gratuito, tá? Então, se eu não me engano, ele é gratuito. Então, vale muito a pena. Você vai ter que usar um software para agendar os conteúdos, vai ficar muito mais fácil trabalhar dessa forma, porque isso aqui é uma parte muito operacional, né? Colocar a mão na massa, o nome já está dizendo, é uma parte muito operacional. Então, para você diminuir o tempo e outras coisas, você tem que ter esse software. Os softwares que eu recomendo aqui, Agora Pulse, inclusive é o software que eu utilizo, ó, tá aqui, ó, é o software que eu utilizo, Agora Pulse. Para mim é sensacional a forma como eles colocam as informações, a parte de relatórios. Então eu gosto muito, mas aí tem alguns concorrentes à altura, o MLabs, o Reportei, o Hootsuite, por aí vai. Todos eles entregam também o que você precisa, que é usar um software para agendar os seus conteúdos. O Agora Pulse, por exemplo, ele deixa você agendar Twitter, Facebook, LinkedIn e o próprio Instagram, tá certo? Então hoje as principais redes sociais. Tem o YouTube também que você consegue fazer agendamento de vídeos, então facilita bastante. Então é o software que eu utilizo e é o que eu recomendo, mas trouxe aqui algumas outras novidades para que você não fale que eu fiquei muito no Agora Pulse. Outra coisa, você tem que ir acompanhando os resultados diários, principalmente nas primeiras semanas. É importante aqui, ó, é importante dar feedback ao seu cliente toda semana. Principalmente aqui, ó, nas primeiras semanas, né? Opa, todos os clientes toda semana. Vou escrever não, mas aqui, ó, principalmente no início do contrato, tá? Então, principalmente no início do contrato.
Por que isso é importante? Lembre-se que o cliente, eu não falei lá, ele está ansioso. Aonde eu coloquei aqui, ó. Prova aqui, ó. O cliente está ansioso. Então essa é uma técnica para você controlar a ansiedade do cliente. Então, ó, técnica para controlar a ansiedade do cliente. Então, isso aqui funciona muito, muito, muito mesmo. Que é isso aqui, ó. Então, dá feedback para o cliente toda semana, principalmente no início do contrato. Organize seu horário de acordo com as tarefas que estão sendo executadas. Eu uso o Trello, tá aqui, ó, Trello. Para mim é um dos melhores aplicativos e com melhor custo-benefício também para fazer isso, tá certo? Eu não estou logado aqui na minha conta, mas esse é o Trello. Toda minha vida, juntamente no Google Calendar, tá aqui dentro do Trello, tá certo? Então eu gosto muito de colocar as minhas tarefas, meus trabalhos que precisam ser entregues, e aí concilio isso com o Google Calendar, que também vale muito a pena, tá certo? Se você estiver usando uma das ferramentas que eu citei, você poderá ter relatórios mais facilmente. Por quê? Você vai ter que enviar relatórios para o cliente, na maioria das vezes aqui, ó, mensalmente. Exceto se você fechar um contrato de ads. Exceto se você fechar um contrato de ads. Se você tiver uma consultoria mensal de gestão de mídias sociais, esse é o único trabalho que você vai precisar fazer. Falei do Google Calendar agora, né? Mostrou uma atividade aqui que eu preciso executar hoje, nesse momento, daqui a pouquinho. Bom, para ter ideias de conteúdo, faça reuniões quinzenais com o seu cliente e monitore seus concorrentes ou alguma marca semelhante ao business dele. Então, o que eu costumo fazer? Para que eu não fique batendo cabeça sobre que tipo de conteúdo vai para a rede social, ou o que precisa ser atualizado, não tenho ideias, eu sempre faço reuniões quinzenais com os meus clientes para entender o que ele quer mais precisamente em relação ao conteúdo. Né? Então, o que deve ser postado, como vai ser postado, o que ele está pensando sobre aquele conteúdo, quais são as novidades, quais são as ideias, tudo isso, tá certo? Bom, por último, etapa 3, né, para encerrar o ciclo, a gente repete, né? O ciclo ele repete. Então eu vou ver o que deu certo e o que deu errado. Então eu vou repetir todo esse ciclo, tá certo? É uma etapa mais de monitoramento. Então aqui é uma etapa mais de monitoramento para você saber o que deu certo, o que deu errado, como que a gente vai adiante, como nós vamos em frente. Então esse é um processo simples, mas funciona. É um método, tá certo? É um método que o que você precisa fazer exatamente a partir de agora é seguir esse método, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó, para você aplicar dentro dos seus negócios. Ok? Então, espero que você tenha curtido essa aula, aplique esse método aí dentro do seu negócio e faça bons negócios na hora de executar os seus contratos de consultoria em mídias sociais e marketing digital. Ok? Forte abraço e qualquer dúvida, vai me falando aqui.